Paz e bem, meus irmãos, vamos iniciar a leitura do capítulo 8º do nosso tratado, em que São Luís nos apresenta as práticas particulares desta devoção. Mas antes de iniciarmos esta leitura, gostaria de convidá-los a rezar a oração diária, entregando para o Espírito Criador mais este capítulo do tratado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo o que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso, seja a glória em todos os tempos, para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, aqui São Luís nos traz as práticas particulares desta devoção. Artigo 1º. Práticas exteriores. Embora o essencial desta devoção se situe no interior, ela não deixa de ter várias práticas exteriores que não podemos descuidar. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, vocês vão fazer a leitura e entender o que São Luís quer dizer. Seja porque as práticas exteriores bem realizadas auxiliam as interiores, seja porque ajudam o homem que sempre é guiado pelos sentidos a se lembrar do que ele fez ou deve fazer, seja ainda pelo fato de colaborarem com a edificação do próximo que as vê, o que não ocorre com aquelas de caráter puramente interior. Sendo assim, que nenhum mundano venha criticar, nem meter o bedelho aqui para dizer que a verdadeira devoção se encontra no coração, ou que devemos evitar o que é exterior, onde pode haver vaidade, que devemos dissimular nossa devoção e etc. A eles respondo como meu mestre, São Luís, que os homens vejam vossas boas obras para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu grifei, tá? Mateus 5, versículo 16. Que os homens vejam vossas boas obras para que glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O que não significa que tenhamos de levar a cabo nossas ações e devoções exteriores com o intuito de agradar aos homens e deles esperar qualquer louvor, como afirma São Gregório Magno. Isso então constituiria uma vaidade. Mas por vezes as realizamos diante dos homens, com o objetivo de agradar a Deus, e por conseguinte inspirar outros a glorificá-lo, sem nos preocupar com os desprezos ou louvores dos homens. Farei agora apenas um resumo de algumas práticas exteriores que não designo como exteriores porque sejam realizadas sem disposição interior, mas porque possuem algo de exterior, para diferenciá-las das que são puramente interiores. Primeiro, consagração depois de exercícios preparatórios. Nós faremos, a partir do dia 16, a partir do dia 15, exercícios
espirituais preparatórios para o dia da nossa consagração, que será dia 15 de agosto. Primeira prática: aqueles e aquelas que tiverem o desejo de aderir a esta devoção particular, que não está ligada a uma confraria, embora fosse de se esperar, depois de terem, conforme afirmei na primeira parte desta preparação ao reino de Cristo, dedicado no mínimo 12 dias a esvaziar-se do espírito do mundo que se opõe ao espírito de Cristo, empregarão 3 semanas para ficar repletos de Jesus Cristo através da Santíssima Virgem. Esta é a ordem que poderão seguir. Aqui atrás, no final, nas últimas páginas do nosso tratado, tem todo o roteiro desses exercícios espirituais e eu vou colocar diariamente para que vocês façam junto, tá? Ao longo da primeira semana, dedicarão todas as suas orações e ações de piedade para suplicar pelo conhecimento de si mesmos e pela contrição de seus pecados, e farão tudo com espírito de humildade. Para tanto, poderão, caso queiram, meditar sobre o que afirmei em relação ao nosso fundamento de maldade e considerar-se como lesmas, sapos, porcos, bodes e cobras. Ou então, esta frase de São Bernardo. Eu grifei aqui o que está em parêntese, tá? E penso nessa frase toda vez que eu sou tentada. Pensa no que foste, semente estragada, no que és, vaso de esterco, no que serás, criadouro de vermes. Com estas palavras chamarão o nosso Senhor ao Espírito Santo para iluminá-los. Que eu me conheça, vinde Espírito Santo. Recitarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que a segue, e recorrerão à Santíssima, pedindo-lhe essa grande graça que há de ser o fundamento das outras. E para isso recitarão todos os dias o Ave Maristela e suas ladainhas. O Ave Maristela nós já estamos fazendo ao final de todo o vídeo, tá? E o Vinde Espírito Santo nós também estamos fazendo no início. Ao longo da segunda semana, vocês se empenharão em todas as suas orações e obras de cada dia, bem como em conhecer a Santíssima Virgem. Conhecimento esse que suplicarão ao Espírito Santo. Terão a possibilidade de ler e meditar o que afirmamos acerca disso. Recitarão como, na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Maristela, e além disso, um rosário todos os dias, ou pelo menos um terço nessa intenção. Como eu já havia dito lá em um dos nossos encontros, a vida do consagrado é uma vida silenciosa, humilde e de muita oração. Então, foi no encontro da irmã Marisa, inclusive. É terço na mão e nós devemos, diariamente, fazer o rosário ou fazer o mistério daquele dia. Quem não tem tempo de parar para fazer o rosário, dura 1 hora, 2 horas. Então, que faça aos poucos. Quem não tem tempo de fazer o terço, que faça uma dezena de manhã, outra dezena no meio da manhã, outra dezena depois do almoço e vai se organizando. Mas é importante que a gente possa dar esse presente à nossa mãe e atender o pedido dela em uma de suas aparições. Eles dedicarão a terceira semana ao conhecimento de Jesus Cristo, podendo ler e meditar o que dissemos a respeito e rezar a oração de Santo Agostinho, que se encontra no número 67 do nosso tratado. Nós já passamos por ela. Eu pedi até para vocês grifarem. Com o mesmo santo poderão dizer e repetir incontáveis vezes por dia: Senhor, que eu vos conheça, ou Senhor, que eu veja quem sois. Como nas semanas anteriores, rezarão a ladainha do Espírito Santo e Ave Maristela,
e acontecerão todos os dias e acrescentarão todos os dias a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Essas orações todas estão aqui no final do nosso tratado, tá? Ao final dessas 3 semanas, deverão confessar-se e comungar na intenção de entregar-se a Jesus na qualidade de escravos de amor pelas mãos de Maria, e depois da comunhão que tratarão de realizar segundo o método aqui proposto. Declamarão a fórmula da consagração, que também se encontra lá no final do tratado. Eles deverão escrevê-la ou pedir que outros a escrevam, caso não tenha sido impressa, e assiná-la no mesmo dia em que proferirem. Vamos lá. Aqui no final das 3 semanas é obrigatório, tá? Não é que seja importante, é que é obrigatório confessar-se, fazer uma confissão total, uma confissão geral, desde os tempos de criança, adolescente, o que vier à sua mente. Então, todos esses dias de preparação em orações, você vai pedir ao Espírito Santo para que lhe traga os pecados cometidos lá atrás na sua vida e que ainda não foram confessados. E aí você vai agendar uma confissão bem próxima da data da consagração e vai fazer essa confissão total. Não vai se confessar durante missa, durante novena, porque esse tipo de confissão ela é um pouco mais demorada. Você vai precisar fazer um exame de consciência, fazer uma oração prévia e ela demora essa confissão geral, tá? Então é aconselhável que você faça o agendamento na sua paróquia. Sobre a fórmula que São Luís cita aqui, tem no final do nosso tratado também, a fórmula da consagração. Nós vamos pedir que vocês escrevam de punho as suas fórmulas, tá? Em um papel A4, bonitinho, assine e nos entregue. E assim nós vamos pegar a assinatura do padre e no dia da consagração ele vai abençoar. E aí essas fórmulas já estarão com vocês, vocês podem plastificar para guardar. A minha eu não escrevi de punho, a minha foi impressa, aqui a minha fórmula. E quem assinou foi o Padre Rui, mas quando eu fiz pelo Instituto Recede, eu escrevi de punho e dei para o Padre Rui também assinar lá na Igreja da Matriz. Vamos lá. Será aconselhável que nesse dia vocês ofereçam algum tributo a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe, quer como penitência por terem sido infiéis aos votos do batismo, quer para manifestar quão dependentes são do domínio de Jesus Cristo. Ora, esse tributo deverá ser de acordo com a devoção e a capacidade de cada um, seja jejuando, seja fazendo algum sacrifício de mortificação, dando uma esmola, acendendo uma vela. Mesmo que não deem mais do que um alfinete, porém de coração já será o bastante para homenagear Jesus, que só leva em consideração a boa vontade. Então, no dia da sua consagração, é importante que você faça esse agrado para Jesus, esse carinho para Jesus, jejuando ou fazendo qualquer outro sacrifício. Quando eu me consagrei, eu mortifiquei a minha impaciência e eu fiz jejum durante o dia todo. Mas tem pessoas que não têm uma saúde 100% para fazer jejum. Então, doa uma cesta básica. Nós podemos organizar a doação de cesta básica ou qualquer outro tipo de sacrifício. Cada ano, no mesmo dia e mês, deverão renovar a mesma consagração, cumprindo as mesmas práticas durante 3 semanas. Poderão, inclusive, todo mês e todo dia, renovar tudo o que realizaram
por meio destas simples palavras: todo teu eu sou, e tudo que possuo pertence a ti, ó amável Jesus, por Maria, tua santa mãe. Segundo, recitação da pequena coroa da Santa Virgem. Segunda prática, cada dia de suas vidas haverão de recitar sem nenhuma dificuldade a pequena coroa da Santíssima Virgem, que compreende 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, para honrar os 12 privilégios e qualidades da Santíssima Virgem. Essa prática é antiquíssima e se baseia na Sagrada Escritura. São João teve a visão de uma mulher coroada com 12 estrelas, tendo a lua sob os pés. Essa mulher foi interpretada por muitos comentadores como a Santíssima Virgem. Existem inúmeras maneiras de recitá-la adequadamente e precisaríamos de muito tempo para referi-las. Sendo assim, o Espírito Santo as ensinará a todos e a todas os que forem mais fiéis a esta devoção. No entanto, para rezá-la pura e simplesmente, deve-se antes de tudo proclamar: forma-me digno de te louvar, Virgem Sagrada. Dá-me bravura contra os teus inimigos. Eu grifei aqui, tá? Vou repetir. Forma-me digno de te louvar, Virgem Sagrada. Dá-me bravura contra os teus inimigos. Em seguida, se proclamará o credo, depois Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. No final se dirá Subitum Presidium. Terceira prática. Uso das pequenas correntes de ferro, as cadeias que vocês tanto me perguntam. É digno de louvor e glória, além de ser muito útil a todos e a todas, os que se fizerem escravos de Jesus em Maria, carregar pequenas correntes de ferro, bentas, conforme uma bênção própria. Por isso, não é recomendável usar antes dessa bênção, porque as cadeias, apesar de serem um sacramental, elas precisam de uma bênção própria do padre, tá? Para que vocês possam usar depois de todos esses exercícios, de todas essas práticas e da leitura do tratado. Essas marcas exteriores, na verdade, não são essenciais e pode-se perfeitamente prescindir delas, ainda que se tenha assumido esta devoção. Contudo, não posso deixar de louvar muito aqueles e aquelas que, depois de lançarem fora as correntes odiosas da escravidão do diabo, a escravidão do mundo, a arrogância, a soberba, a falta de humildade, com as quais o pecado original e possivelmente os pecados atuais os tinham amarrado, de livre e espontânea vontade, se submeterem à gloriosa escravidão de Jesus e se gloriam junto com São Paulo por estar acorrentados por Jesus Cristo, em correntes de 1000 vezes maior glória e valor, não obstante de ferro e sem fulgor, do que todos os colares de ouro dos imperadores. Embora antigamente não houvesse nada mais ignominioso do que cruz, no presente momento esse objeto se tornou um símbolo mais glorioso do cristianismo. A mesma coisa pode ser dita acerca dos ferros da escravidão para os antigos e mesmo para os pagãos de hoje. Não havia nada mais vergonhoso do que eles. No entanto, para os cristãos, que não existe nada de mais ilustre do que as cadeias de Jesus Cristo. Na medida em que nos livram e nos preservam dos laços infames do pecado e do demônio, como também nos libertam e nos ligam a Jesus Cristo e Maria, não por constrangimento, nem à força, como se fôssemos prisioneiros, mas pela caridade e pelo amor, como filhos. Eu os atrairei a mim. Deus disse por lábios de um profeta, por correntes de caridade, que de fato são fortes como a morte e, de certo modo, mais fortes naqueles que forem fiéis em carregar estas marcas, gloriosas até a morte.
Com efeito, ainda que a morte destrua seus corpos e os reduza à carniça, ela não destruirá os laços de sua escravidão, que, sendo de ferro, não se desintegram facilmente. E talvez no dia da ressurreição dos corpos, no grande juízo final, essas correntes que ainda estarão presas a seus ossos farão parte de sua glória, sendo transformadas em correntes de glória e de luz. Que lindo, né? Bem-aventurados, portanto, 1000 vezes bem-aventurados serão os ilustres escravos de Jesus e Maria que levarem suas correntes até a sepultura. Estas são as razões de se usarem essas pequenas correntes. Primeiro, porque fazem o cristão se lembrar dos votos e compromissos de seu batismo, bem como da renovação perfeita dos mesmos votos e promessas que esta devoção lhe permitiu fazer, além da estreita obrigação que ele então passou a ter de ser-lhes fiel, muitas vezes conduzindo-se mais pelos sentidos do que pela pura fé. O homem facilmente se esquece de suas obrigações em relação a Deus. E como, né? A menos que haja algo exterior que as reintroduza em sua memória, como essas pequenas correntes, cuja utilidade maravilhosa é relembrar ao cristão as amarras do pecado e da escravidão demoníaca, das quais o santo batismo o libertou, como também a dependência de Jesus Cristo, que ele contraiu ao ser batizado, e a ratificação dessa dependência que ele fez mediante a renovação de votos assumidos. E uma das razões pelas quais tão poucos cristãos pensam nos votos de seu santo batismo, vivendo com tamanha libertinagem, como se nada tivesse prometido a Deus, como pagãos, é o fato de não carregarem nenhum sinal exterior que os faça rememorar esses votos. Então é importante usar a cadeia para lembrar. Todos os dias, todos os momentos em que nós formos tentados, lembrar-nos que nós somos de Maria e de Jesus e que nada mais é nosso, nem nossos pensamentos, nem nossas ações, nem nossa carne, nada é nosso. E por meio dessas cadeias, nós devemos pedir a intercessão do Espírito Santo, a proteção de Maria, porque somos realmente filhos dela, e o afastamento dessa tentação. Não devemos cair em pecado. Para mostrar que não nos envergonhamos da escravidão e servidão a Jesus Cristo, mas renunciamos à escravidão tenebrosa do mundo, do pecado e do inimigo. Para termos garantia contra as cadeias da iniquidade e sermos preservados delas, pois devemos ser portadores ou das correntes da iniquidade ou das correntes de caridade e salvação. Você, depois de se consagrar, que tiver com a sua cadeia abençoada de forma correta, em punho, você não vai mais tirar ela daqui. Só se acaso ela arrebentar. Aí você compra outra, procura o padre de sua paróquia para que ele faça a bênção correta, a bênção própria, tá? Mas, por exemplo, eu vou numa festa, eu preciso ir num evento, vou usar tudo dourado. As mulheres principalmente. A cadeia vai estar aqui, tá? Você não vai tirá-la para nada. Bem, aqui nós encerramos esse primeiro momento do nosso capítulo 8º, em que já se aprende sobre as práticas da verdadeira devoção nesse mundo exterior, as nossas obrigações enquanto consagrados e o que precisamos fazer nos próximos dias até a data da nossa consagração. Vamos parar por aqui a leitura desse primeiro momento do capítulo 8º do tratado, em que nós já estamos entrando na reta final, entendendo o que nós precisamos fazer, nossa obrigação enquanto consagrado, que não é uma obrigação, é um carinho que nós faremos à nossa mãe,
rezar o terço, rezar o rosário, a coroinha de Nossa Senhora. É um carinho que nós faremos a nossa mãe usar a corrente para nos lembrarmos todas as vezes que estivermos em perigo, que estivermos em tentação, lembrarmos que ela está ao nosso lado, que nós somos dela. E vamos encerrar agradecendo, fazendo a nossa oração Ave do Mar Estrela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos, ó dai-nos todo bem. Mostra-se nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvado Deus o Pai, divino sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.